Nos próximos 12 minutos, você vai descobrir 10 livros para ler em 2025. Preparados? Então vamos começar pela nossa primeira sugestão, que eu li ano passado e entrou na hora para o ranking dos melhores livros que eu já li em minha vida. Os Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski. Este livro incrível, recomendado por grandes nomes como Jordan Peterson. Aliás, confira o vídeo que fizemos sobre as recomendações de livros dele. Nos apresenta a história de 4 irmãos que enfrentam conflitos familiares profundos. Cada um deles carrega valores e personalidades diferentes. A trama gira em torno do assassinato do pai deles, que é um homem complicado, mas muito influente na vida de cada filho. O mistério por trás desse crime e as tensões entre os irmãos tornam a leitura envolvente. A grande força desse livro está na exploração das questões morais. Dostoiévski reflete sobre a culpa, fé e responsabilidade. Ele faz o leitor se perguntar qual é o impacto de cada escolha que fazemos. E o texto abre espaço para muita reflexão interior. Ao ver como cada irmão lida com amor, ciúme e pecado, é impossível não olhar para a própria vida. É um livro denso, mas oferece uma jornada cheia de surpresas. Ler Os Irmãos Karamazov é importante porque nos convida a pensar sobre o que nos motiva de verdade. O autor deixa claro que a fé e a razão nem sempre andam juntas. Ainda assim, ambas têm influência nos rumos que tomamos. Para quem busca compreender melhor a natureza humana e os desafios da alma, este livro é excelente. E vale lembrar que todos os livros que mencionamos aqui você encontra por preços especiais no link que está na descrição ou nos comentários. Em segundo vem O Poder e a Glória, de Graham Greene. Nessa obra, considerado um dos melhores livros de ficção para conservadores, veja nosso vídeo a respeito para descobrir os outros títulos. O Poder e a Glória trata de um padre que vive um contexto de perseguição religiosa, mas tenta se manter fiel aos seus princípios. O livro se passa em uma região marcada por tensões religiosas e políticas, porém a narrativa foca mais nos dilemas pessoais do protagonista e na sua luta interna contra a dúvida. O padre que guia a história não é um herói perfeito, ele tem fraquezas, sente medo, comete erros. Mesmo assim, ele sente-se responsável por permanecer na região para ajudar as pessoas que ainda precisam dele. E essa escolha corajosa o coloca em perigo constante. A beleza de O Poder e a Glória está em sua visão sincera sobre a redenção. Em vez de discursos idealizados, vemos um personagem complexo que busca fazer o bem, embora nem sempre tenha forças para isso. Essa luta espelha o que muitos enfrentam no dia a dia: a vontade de agir corretamente em um mundo cheio de riscos e incertezas. Essa história é impactante por nos mostrar que muitas vezes a coragem e a fé florescem nos lugares mais sombrios. E terceiro é A Fazenda dos Animais, Animal Farm, de George Orwell. Esse livro curto, porém marcante, conta a história de animais que se revoltam contra o dono da fazenda. Eles acreditam que podem criar um sistema mais justo. No início, a ideia é tornar o ambiente igualitário. Contudo, conforme o tempo passa, alguns animais começam a buscar vantagens e poder. A fábula é simples, mas a sua mensagem é universal. Ela nos mostra que a corrupção pode surgir em qualquer lugar. Orwell é conhecido por criticar a manipulação de ideologias. E ele faz isso de forma brilhante, ao mostrar como a busca por justiça pode levar ao autoritarismo. Ler A Fazenda dos Animais nos ajuda a refletir sobre a responsabilidade pessoal. Mesmo sem discutir política diretamente, a história sugere que devemos ficar atentos ao que acontece ao nosso redor. É um lembrete que boas intenções nem sempre bastam para manter a honestidade ou o senso de igualdade. O livro faz o leitor pensar em como cada indivíduo precisa vigiar e proteger princípios fundamentais. Em quarto, O Mestre e a Margarida, de Mikhail Bulgakov, que é outro clássico que você precisa ler em 2025. Essa obra mistura fantasia, sátira e romance. Tudo começa quando o diabo e seu bando chegam a Moscou. Logo, eventos estranhos tomam conta da cidade, e as pessoas que cruzam o caminho dessas figuras sombrias enfrentam consequências inesperadas. Em paralelo, o autor nos mostra a história do mestre, um escritor que enfrenta a repressão e de sua amada Margarida, que deseja ajudá-lo a superar tantas dificuldades. A narrativa é cheia de humor, apesar de lidar com assuntos sérios. Bulgakov explora a hipocrisia da sociedade e cria cenas surreais que fazem o leitor questionar a lógica por trás do cotidiano. Há também um toque de sobrenatural, pois a trama inclui personagens que falam de fé e perdão de uma forma curiosa. Ler O Mestre e a Margarida é uma experiência única, pois o livro mistura muitos elementos diferentes. É um convite para deixar a imaginação livre, sem perder a noção do que é realmente importante para a vida.
E falando em literatura russa, você já leu algum escritor de lá? Tem algum que te interessa? Nos diga nos comentários. As melhores respostas aparecerão em nossos futuros vídeos. O próximo livro se chama O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, de C.S. Lewis, que é um autor que merece ser conferido por seus clássicos da literatura. E lembrando que todos os livros que mencionamos aqui você encontra por preços especiais no link que está na descrição ou nos comentários. Este é o primeiro livro da série As Crônicas de Nárnia, um clássico da literatura que muitas pessoas conhecem. A história começa quando 4 irmãos descobrem um guarda-roupa mágico que os leva ao mundo de Nárnia. Lá eles encontram criaturas fantásticas e precisam enfrentar a feiticeira branca, que domina o lugar com um inverno sem fim. O enredo aborda fé, sacrifício e bravura, mas de modo leve, cheio de fantasia. C.S. Lewis criou personagens que cativam tanto crianças quanto adultos. O Leão Aslan representa a esperança e a redenção para o povo de Nárnia, enquanto a feiticeira branca simboliza o medo e a tirania. Esse livro é importante porque ele ensina a valorizar a inocência e a coragem, e também aborda valores familiares. Mesmo que seja uma história voltada para todas as idades, há reflexões profundas sobre honra, lealdade e sacrifício pessoal. A próxima obra é outra coletânea, O Senhor dos Anéis, de Tolkien. Essa épica trilogia, geralmente encontrada em um volume único, leva o leitor ao mundo da Terra-média. O foco está no Anel, que dá poder absoluto a quem o possui. O Hobbit Frodo recebe a difícil tarefa de destruir esse objeto maligno, antes que ele caia nas mãos do tenebroso Sauron. Ao longo da jornada, personagens de raças diferentes, homens, elfos, anões e hobbits, se unem para enfrentar as trevas. Tolkien cria um universo completo, com mapas, línguas e tradições próprias. Essa riqueza de detalhes deixa a aventura ainda mais fascinante. Coragem, amizade e sacrifício são centrais na narrativa. Há também uma mensagem forte sobre a tentação do poder e os perigos de se render à ambição. Para quem aprecia histórias que inspiram lealdade e honra, essa é uma escolha obrigatória entre os 10 livros que você precisa ler em 2025. Em sétimo, A Revolta de Atlas, de Ayn Rand. Nessa obra, Ayn Rand cria um mundo em crise, onde os empreendedores e inventores começam a desaparecer misteriosamente. A sociedade se vê cada vez mais estagnada, pois as mentes brilhantes se retiram de um sistema que a sufoca. A história segue a jornada de Dagny Tagar, que tenta manter sua ferrovia funcionando em meio às dificuldades. O livro discute a importância do indivíduo e da inovação. Rand defende a liberdade de ação e mostra como o talento é essencial para o progresso de qualquer lugar. A obra questiona o que acontece quando as pessoas mais dedicadas e criativas perdem a vontade de contribuir. Muitos leitores gostam de Revolta de Atlas porque eleva a ética do trabalho duro e do mérito pessoal. Embora seja um livro longo, ele mantém a atenção. Há conflitos de ideias, romances e dilemas que fazem o leitor refletir sobre o valor do esforço e das escolhas individuais. É uma leitura que inspira perseverança e busca de propósito. E oitavo, Admirável Mundo Novo, Brave New World, de Aldous Huxley. Esse clássico de ficção científica apresenta uma sociedade futurista onde as pessoas vivem sob um rígido sistema de castas. Tudo é controlado desde o nascimento e as emoções de cada indivíduo. A felicidade é uma espécie de obrigação mantida com drogas e estímulos artificiais. O maior conflito surge quando alguns personagens começam a questionar esse estilo de vida. Eles sentem que falta algo genuíno, como a liberdade de escolher, a chance de sentir emoções verdadeiras e até mesmo a dor. Ler Admirável Mundo Novo faz o leitor refletir sobre o preço de uma felicidade imposta. O livro sugere que ao tentar eliminar o sofrimento, podemos perder a individualidade. Nesse sentido, ele nos faz pensar se uma vida sem desafios vale realmente a pena. Em nono, 1984, de George Orwell, ambientado em um futuro distópico, esse livro descreve um regime que vigia todos os passos de seus cidadãos. As pessoas são proibidas de pensar livremente, qualquer opinião contrária ao líder supremo é considerada crime. O protagonista, Winston, começa a questionar essa realidade e tenta encontrar um jeito de resistir ao controle do Estado. A obra fala sobre como a manipulação de informações e a vigilância constante podem destruir a individualidade. Orwell explora o medo como uma ferramenta de dominação, mostrando que o terror permanente faz as pessoas obedecerem sem questionar. Ler esse clássico da literatura ajuda a refletir sobre a fragilidade da liberdade e a importância da verdade. É também mencionado em nosso vídeo sobre os melhores livros para dar de presente para pessoas inteligentes. E em décimo lugar, fechando a nossa lista, está o livro O Guia dos Mochileiros das Galáxias. Uma comédia engraçadíssima, que é um dos títulos favoritos de ninguém menos que Elon Musk. E quer descobrir outras obras que o fundador da Tesla e homem mais rico do mundo é fã?
Então veja esse vídeo aqui à sua esquerda, onde destrinchamos os livros favoritos de Elon Musk.